Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, nono ano? Professor Sidney passando para deixar mais uma videoaula para vocês. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, que nós estávamos falando sobre o Brasil, República Nova, e nós estávamos falando do acesso de Getúlio Vargas ao poder, tá? E aí nós vimos que alguns, em especial um estado, não estava nada contente com essa situação, né, toda de mudança de alternância de governo. Então deveria ser um paulista indicado, né? Na hora deveria ter sido, para a gente entender, deveria ser indicado um mineiro, né? Naquela alternância de governo entre Minas Gerais e Café com Leite, mas foi indicado um próprio paulista. Daí os mineiros se revoltaram e fizeram uma junção com o Rio Grande do Sul e outros estados para destituir esse poder. E aí nós tivemos uma eleição. Essa eleição não foi nada a ela democrática, tiveram fraudes, enfim, aí não aceitaram essa eleição, e aí aconteceu a deposição do governo de Washington Luiz, e aí quem chega ao poder é Getúlio Vargas. São Paulo vai se revoltar, vai entrar numa revolução constitucionalista de 1932. A questão era a seguinte: Getúlio Vargas, para se cercar de certezas e de garantias, ele colocava os interventores, ele colocava pessoas que estariam vigiando esses estados e sabendo tudo o que estava acontecendo, para que possa ser transmitido para Getúlio, para que ele tivesse esse controle total, porque ele sabia que São Paulo não era nem um pouquinho amigável a ele. Então ele vai colocar um pernambucano como interventor. Então isso deixou os paulistas muito indignados, é lógico, né? Porque um pernambucano não ia ser favorável a nada que os paulistas fizessem. Então eles queriam um interventor paulista, tá? E aí houve uma organização do Partido Democrático, PD, e do Partido Republicano Paulista, PRP. Os paulistas exigiram um interventor civil e não aconteceu. Ainda para piorar a situação, a Constituição, ainda que existia desde 1891, fora suspensa por Vargas, então também não tinha Constituição. Então São Paulo também falava que esse governo era inconstitucional, então ele não era legalizado e tudo, enfim. Bom, para apaziguar os ânimos dos paulistas, o Vargas vai lá e coloca nomeia um interventor paulista, então Pedro Toledo. Mas mesmo assim estou só com português na cabeça, hoje que eu estava fazendo aula de história para o sétimo ano. Os paulistas, eles ainda continuaram fazendo suas manifestações, e essas manifestações desencadearam por um processo armado, que foi, em 1932, a Revolução. Leia um trecho a seguir da Revolução Constitucionalista de 32. Bom, o plano dos revolucionários era realizar um ataque fulminante sobre a capital da República, colocando o governo federal adiante da necessidade de negociar ou capitular. Mas o plano falhou. Embora a Guerra Paulista despertasse muita simpatia na classe média carioca, ficou militarmente confinada ao território de São Paulo. Os revolucionários tentaram suprimir suas notórias deficiências em armamento e munições utilizando os recursos do Parque Industrial Paulista. Mas a superioridade militar dos governistas era evidente. Apesar do desequilíbrio de forças, a luta durou quase 3 meses, terminando com a rendição de São Paulo em outubro de 1932. O movimento trouxe consequências importantes. Embora vitorioso, o governo percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista. É lógico que os paulistas eram importantes, era uma economia muito forte, enfim. Então eles começaram a ver São Paulo com olhos mais importantes. Isso ajudou, de certa forma, os paulistas. Por quê? Porque a Revolução de 1932 contra Getúlio Vargas foi denominada constitucionalista. Ora, porque não era legal esse governo. Lembra? O governo provisório. Ele deveria entregar esse governo para a eleição, mas não aconteceu. Então ele não estava constitucionalmente legal. Então era por isso que não estava sendo democrático. O que levou São Paulo à derrota do movimento revolucionário diante das tropas federais? A
não superioridade, as armas eram muito menos eficientes, o parque industrial não era tão eficiente e também porque São Paulo estava lutando sozinho com o resto do nosso Brasil, com o resto do país, tá? Por que o texto afirma que Getúlio Vargas não poderia ignorar a elite paulista? Porque ele sabia que existiam riquezas importantes em São Paulo, uma delas é o café. Então isso deixava Vargas, de certa forma, incomodado também. Ele queria São Paulo como um grande forte e aliado, que deveria ser, para fazer com que acontecesse uma evolução do Brasil naquele processo. Então ele vai se render a um pouquinho dos paulistas, ele vai atender os anseios dos paulistas para que melhorasse as condições financeiras daquele momento do Brasil, tá? Mas naquele momento da história já o café já entrava num processo já de decadência, já não era tão atrativo assim, nós tínhamos outros processos já evolutivos no nosso país naquele momento. Para a formação dos exércitos que pudessem fazer frente a tropas federais, os paulistas chamaram pela adesão de todos os segmentos da população. Um desses segmentos foi a população negra do estado. Libertada da escravidão havia apenas 44 anos e formando agora uma grande parte da classe operária. Ela foi conclamada a aderir às Forças Armadas Paulistas. Olha só, colocaram os escravos de novo na frente de batalha. O governo de Vargas prometia conquistas e direitos aos trabalhadores brasileiros. Lembra? Dos direitos trabalhistas, horas semanais, férias, 13º, enfim, um monte de regalias que nunca tinha acontecido. Essas promessas deveriam ser bem vistas, especialmente pela população negra, que além de péssimas condições de trabalho e baixos salários comuns, e grande maioria dos brasileiros ainda era vítima da falta de qualificação profissional e discriminação. Entretanto, apesar das promessas varguistas, cerca de 10 mil negros ingressaram na luta paulista e compuseram a Legião Negra. Cerca de 2 mil dessas eram filiados à Frente Negra Brasileira, maior instituição do período que lutava por melhores condições para esse segmento da população. A Revolução Constitucionalista, apesar de elaboraram um Código Eleitoral de 32 que estabeleceu novas regras para as eleições do Brasil. Entre as deliberações nele contidas, estava o estabelecimento do voto livre, secreto e direto, também do voto feminino. Então, de certa forma, tiveram avanços esses conflitos, e isso foi um lado bom da história. Uma das maiores inovações do Código Eleitoral de 32 foi a participação das mulheres na vida política e também no voto. No Rio Grande do Norte, porém, as mulheres obtiveram esse direito antes, lá em 1927. Já estavam votando bem antes do que tivesse liberado. Apesar das dificuldades impostas pela sociedade, algumas mulheres assumiram cargos políticos. Podemos citar Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Ela foi a primeira mulher a assumir tal cargo na América Latina. Tá? Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher eleita deputada no país, participando dos trabalhos na Assembleia em 1934. Ainda nesse ano, a professora Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada negra do Brasil em Santa Catarina. Então, assim, a mulher vem e ainda continua lutando por grandes espaços na sociedade, né, que às vezes são contestadas, enfim, por uma sociedade muito machista, que deve ser combatida todos os dias, tá? Elas têm também e devem ter esse direito de expressar, é uma opinião para todos, né? É uma democracia, enfim, o Brasil tem que contar com muito mais, talvez, participação mulher do que dos homens. Elas têm muito mais dedicação e muito mais empenho do que um homem, talvez, tá? Ainda que as mulheres tenham obtido o direito do voto, era preciso lembrar que este era vetado. Esse voto era vetado aos analfabetos, e na década de 1930 o número de mulheres alfabetizadas ou que tinham acesso à escolaridade era muito baixo. A mulher pode votar, mas a mulher analfabeta não. Que direito eram esses, né?
A participação feminina nas urnas ganhou maior expressividade a partir da década de 70. 70, gente. É triste, né? É uma parte bem sombria da nossa história, onde que a mulher, né, é discriminada, e poucas podiam ter acesso a essas discussões. E agora o governo constitucional, afinal ele criou uma constituição, então agora nós somos legais nesse processo todo. Fortalecido após a vitória de São Paulo, né, Vargas seguiu como líder do governo. E em 1933 realizou eleições para a formação da Assembleia Constituinte e convocou eleições indiretas para a presidência, nas quais foi eleito, dando início a um governo constitucional. Agora eu sou um governo constitucional. Mas olha aqui a treta. Uma eleição indireta. A população não participou desse processo todo. Lá no dia 16 de julho de 1934, Vargas finalmente promulgou, assinou, decretou a Constituição lá. E ela foi promulgada em 1934. Está garantido o voto secreto, o voto feminino. Além disso, instituiu leis trabalhistas, como o estabelecimento de jornadas de 8 horas de trabalho, descanso semanal, remuneração, salário mínimo, férias, remuneração, indenização em caso de demissão sem justa causa e da proibição do trabalho para menores de 14 anos. Sublinha isso tudo aqui, porque é extremamente importante. Vai até aqui, ó, tá? Isso é importante, tá bom? Continuando. O estabelecimento das leis trabalhistas na Constituição não gerou mudanças imediatas na vida dos trabalhadores, que continuaram insatisfeitos. Nem todos os empresários aderiram a esse processo todo, tá? Ninguém, às vezes, não queria validar essas leis. Então esta era a maior dificuldade naquele processo durante esse governo. Durante o governo constitucional, os problemas internos e a influência de nazis-fascismos ou nazifascistas e do socialismo abalaram por formar dois grupos políticos, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Renovadora Nacional. Ok? A gente vai ver isso mais aprofundado mais à frente. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Obrigado a todos.